Olá, muito bom dia a todos, 11 horas e 35 minutos, quarta-feira, 4 de setembro. Veja agora os destaques do SBT Rio Grande. PM reage a assalto, atira nos criminosos, mata um deles, mas fica ferido em Rio Grande. O policial está internado em estado grave. Em Canoas, detentos fogem da delegacia de pronto atendimento. E mais um criminoso suspeito de colocar fogo em ônibus também em Canoas é preso. Na capital, o segundo dia de julgamento de João Guatimozin Mugem Neto. Ele é acusado de provocar um incêndio, tentar matar a ex-mulher Bárbara Pena, matar os 2 filhos e um vizinho que tentou salvar as crianças. E hoje é dia de super quarta para a dupla Grenal. Grêmio e Inter entram em campo hoje nas semifinais da Copa do Brasil. Um feito inédito. A competição pode ser decidida com Grenal. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande com a Débora de Oliveira no centro de Porto Alegre para falar desta super quarta-feira para a dupla Grenal. Como é que está a expectativa de gremistas e colorados para as partidas desta noite, Débora? Bom dia! Bom dia, André. Bom dia, Rio Grande do Sul. Correria bastante grande aqui no centro de Porto Alegre. Todo mundo tendo que agilizar rapidinho tudo que tem pra fazer. Todo mundo porque nervoso. Hoje é dia de chegar em casa cedo. 7 da noite, o Grêmio entra em campo na Arena da Baixada com a vantagem de poder perder por 1 gol. E mesmo assim se classifica. O Inter recebe 48 mil torcedores às 9h30 no Beira-Rio com a vantagem do empate contra o Cruzeiro para seguir adiante na competição. Um Grenal inédito pode acontecer. E a torcida começa daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande, com gremistas e colorados circulando aqui comigo. Tá certo, até daqui a pouco. Obrigado, Débora de Oliveira, no centro de Porto Alegre, em seguida trazendo todo o calor das torcidas de Grêmio e Colorado. Até já, Débora. Agora são 11 horas e 37 minutos. O segundo dia do júri popular de João Guatimozin Mugem Neto deve definir a sentença do acusado de 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio. Em 2013, ele colocou fogo no próprio apartamento da namorada, Bárbara Pena, e acabou provocando a morte dos 2 filhos e de um vizinho que tentou ajudá-los. A Bruna Osterman tem outras informações, não é mesmo? Bruna, bom dia. Bom dia, André. Começou por volta das 9h30 da manhã o segundo dia de julgamento de João Guatimozin Mugem Neto. Ele é acusado pelo Ministério Público de atear fogo num apartamento, matar os 2 filhos e um vizinho e ainda tentar matar a ex-namorada. Esse caso aconteceu em novembro de 2013 e foi muito chocante e teve grande repercussão tanto aqui no estado quanto em todo o Brasil. A Bárbara Pena, vítima, chegou por volta das 9 horas da manhã, não deu entrevista. Já o réu chegou em um comboio da Superintendência de Serviços Penitenciários pouco antes da vítima. Nesta manhã acontecem os debates entre acusação e defesa e a sentença final também deve ser conhecida no dia de hoje. Logo mais a gente volta com todas as atualizações do Tribunal do Júri. Ok, obrigado, Bruna. E daqui a pouco tem este flagrante que vem do sul do estado, um flagrante de um policial militar que reagiu a um assalto numa farmácia, matou um dos criminosos e foi ferido. O brigadiano está internado em estado grave. Já todos os detalhes. Não saia daí, o SBT Rio Grande volta em instantes, rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, 14 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Hoje é quarta-feira, mas no futebol é uma super quarta-feira, um dia para ficar na história de gremistas e colorados. Os 2 têm a vantagem na Copa do Brasil e decidem hoje uma vaga na grande final. Débora de Oliveira, será que teremos um Grenal inédito, Débora? Está no centro da capital, no coração aí dos gaúchos. É a nossa torcida aqui no centro, André. Deixa eu dar um oizinho para aqui. Todos os meus amigos que eu já fiz nessa manhã. Esse lado aqui estão os colorados.
Tô achando estranho, ninguém fardado, ninguém botou roupa do Inter hoje, não tô entendendo. Desse lado aqui, os gremistas. Agora sim. Agora aqui tá tudo certo, entendeu? O senhor já tava me xingando e tudo? Eu não sou colorado, sou gremista. Tava do lado errado da força. Ah, mas vou saber, cheguei correndo. Então fica aqui do lado dos tricolores, porque hoje, às 7 da noite, o Grêmio joga lá na Arena da Baixada, fez 2-0 aqui. Pode jogar pode até perder por um gol lá que classifica. Alguém tira essa vaga do Grêmio ou não? Claro que não. Até os colorados vão ganhar porque eles vão aprender a jogar agora com o Grêmio. Eu vou dar uma flautinha neles. Vai, Corneta. E como é que fica o coração, a ansiedade pra hora do jogo? Eu tô tranquilo. É? Uhum. E quero pegar o Colorado, né? Mas vai ser difícil, mas O senhor acha que eles não passam pelo Cruzeiro? eu acho que é difícil pra eles. Eles tremem a perna. Calma, que a gente quer ver. O senhor tá nervoso, tá ansioso, o que tá pra hora do jogo que não chega nunca às 7 da noite? Não, tô tranquilo, só esperando o resultado pra passar pra outra fase. O Everton vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta. E aí, quem é que vai fazer os gols? Será que o André vai fazer gol hoje? Tardelli, PP, quem é que vai fazer gol? Acho que é o Dardel. Acho que é o Dardel. O Jardel? O Jardel não joga mais! Como é que o senhor quer me enlouquecer? Tem que enlouquecer vocês. É o André? Isso. Tá bom. É outro milagre também, né? Mas tudo bem. Amigo, o senhor tava no jogo Palmeiras e Grêmio, não foi? Lá em São Paulo. Tava lá. Ou seja, foi o senhor que foi o pé quente lá. Foi o pé quente. Então, o senhor diz assim ali naquela câmera pro nosso chefe Danilo: chora não, coleguinha. O André vai fazer o gol, que ele é paulista. O André é paulista, ele vai fazer o gol. Ele é da sua terra, ele né? é paulista. Mas o senhor não falou chora não, coleguinha, pro meu chefe lá que é palmeirense. Não, mas eu sou gremista desde gurizinho. Ele não quer, ele tá que nem Jeremias, com medo do Danilo. Mas os colorados aqui, ó, como é que é? É 2 com o Guerreiro, os dois. 2 do Guerreiro? É. E daí, quando dá gol do Guerreiro, a gente tem que dançar. Acabou o caô. Como é que é a dança? O Guerreiro chegou, o Guerreiro chegou. É isso aí, ó. 2-0 pro Inter, pronto. Ó, eu quero só ver se ele tá certo ou não tá. Quanto é que vai ser? 2-0 do Guerreiro. 2-0 Guerreiro. 2-0 do Guerreiro. Então tem que fazer a dancinha. Será que vai ser 2-0, 2 do Guerreiro? Olha, um abraço pro André Haas. Um abraço pro André. Obrigado. André Haas. Teu amigo aqui, André, tava perguntando por ti. Sou fanista, André. Que legal. Eu sou colorado, mas eu torço pro Grêmio, porque eu sou gaúcho. Vai torcer às 7 pro Grêmio e às 9h30 pro Inter. Exatamente. E Grenal na decisão. E também, isso aí. Então, um abraço, André. Abraço. Ele quer mesmo é falar contigo, André. Ele não tá nem aí pra mim, nem pro jogo, André. Senhor, mas seu nome? Meu nome é Júlio César. Ô, seu Júlio César, o senhor é colorado, mas tá com esse óculos do Renato aí. Pois é, o que eu vou fazer? Que eu comprei esse aqui. Eu acho que a sua vozeirão aí, o senhor podia até narrar um gol pra mim, porque essa voz é de locutor. Eu vou narrar gol. Gol do Guerreiro. Gol do Guerreiro? Tu acha que o Guerreiro vai fazer gol? Eu acho que vai fazer 2, porque meus amigos falaram que ele ia fazer 2, eu acredito. Pode ser que faça 2 mesmo. Tomara que faça. Gol do Guerreiro! Amigo, tu já veio aqui semana passada e tu acredita, André, que ele veio aqui dizer que eu fui pé frio, que o Inter não classificou contra o Flamengo? Será que eu que fui pé frio? Foi pé frio, mas passou. Agora é Copa do Brasil e a gente tem certeza que com a força do Beira-Rio a gente vai ganhar do Cruzeiro e acabou o caô. O Guerreiro chegou, 2-0 Inter. Gente, fala, André. Pé frio é ele que trabalha aí na Câmara Fria, hein? Ele trabalha na Câmara Fria, tá aí com roupa de frio, e eu que sou pé frio. E depois é tua. Eu trabalho sim no açougue aqui do Costelão, aqui no Mercado Público, aí deu uma fez a brechinha propaganda aqui, vim aqui pra mandar um alô pra todos colorados, que hoje nós vamos ganhar, se Deus quiser. E quem quiser Costelão, que compre e nos convide, né, André? Ô, gremistada, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva, André. Uau. A gente vai estar aqui com os
atletas que vão entrar em campo hoje à noite. É mesmo? Eu quero saber os furos de reportagem com eles. Eles vão me falar segredos da escalação. Inclusive, os 2 técnicos vão estar aqui também. Mas que maravilha. Eu volto em seguidinha. Tá bem, tá bem, tá bem. Beijo grande, até já. Essa Débora de Oliveira, do centro de Porto Alegre. Agora, 11 horas e 49 minutos. Falar de um assunto bastante importante. Hoje, né, o segundo dia do júri popular do caso Bárbara Pena. O ex-companheiro João Guatimozin Mugem Neto, ele está preso desde 2013, quando espancou a vítima, colocou fogo no corpo dela e ainda jogou ela do 3º andar do apartamento. E mais, os 2 filhos do casal e um vizinho, o vizinho esse que tentou ajudar as crianças e esta mulher, a Bárbara, esse vizinho também morreu. Vamos acompanhar a reportagem. João Guatimozin Mugem Neto chegou pouco antes das 9 horas da manhã no comboio da SUSEP. A vítima, que faz questão de acompanhar o julgamento, veio com o atual companheiro poucos minutos depois. O primeiro dia de júri teve o depoimento de Bárbara. Ela usava um colar com a foto dos 2 filhos. Durante a fala, a jovem retirou o aplique que cobre o lado direito da cabeça e mostrou aos 7 jurados as marcas de queimaduras e da queda. À tarde foram ouvidas as testemunhas de defesa, entre elas a mãe, o pai e amigos de João. O interrogatório do réu aconteceu à noite. Ele admitiu que colocou fogo na ex-namorada, mas negou que tenha jogado a jovem pela janela. João disse ainda que não sabia que os filhos estavam no apartamento. Hoje ocorrem os debates entre acusação e defesa. Houve teses contraditórias por parte do réu durante o processo, durante a investigação. Nós pretendemos mostrar isso aos jurados. Nós vimos ali uma tentativa de expor a vítima, de uma troca de posições. Isso nós vemos muito, situação de feminicídios. E nós vamos demonstrar isso aos senhores jurados e com a confiança de que eles vão saber verificar essa situação. Se a acusação vai por esse viés de que ele tem contradições, que bom, porque reforça a nossa tese de que ele não tem condições de entender o que está acontecendo. Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó? A colega Bruna Osterman está ao vivo lá no fórum e atualiza agora as informações para a gente desse segundo dia de júri popular. Bruna Osterman. Oi, André. Pois então, nesse momento quem fala é a defensora pública Tatiana Boeira, ela que está defendendo João Mugem Neto. Mais cedo, então, foi a promotoria, tanto o promotor quanto o advogado da Bárbara, que atua como assistente de acusação, falaram durante 1h30. A essa altura do julgamento, a gente já sabe mais ou menos qual é a estratégia das duas partes, né? Tanto da defesa quanto da acusação. A defesa, a gente percebe, até pela reportagem que a gente assistiu, que está apostando aí na questão do João ser dependente químico e não ter a capacidade de avaliar sua conduta. Enfim, é um termo jurídico que eles chamam de inimputabilidade. Mas, mais cedo, a gente conversou com a defensora e ela fez uma comparação do caso da Bárbara com outro caso que já aconteceu, cuja mãe de uma criança que foi assassinada pelo pai dependente químico foi condenada também por um tribunal de júri. Vamos ver o que a defensora falou, esse paralelo que ela fez. Lido diariamente com casos de violência doméstica e já tive aqui no júri um caso emblemático que eu vou tratar com os jurados de uma mulher negra pobre que foi condenada a 25 anos de reclusão por ser omissa nos cuidados com o filho dela. Ela estava a 7 quilômetros de onde o fato aconteceu trabalhando quando o marido drogado matou o filho. Ela foi denunciada, pronunciada e condenada a 25 anos de reclusão pelo tribunal do júri por ter deixado o filho dela aos cuidados do pai, que era drogadito, e ela estava trabalhando, ela não estava nem próxima do local do fato. Então, num contexto desse, qual era o argumento da acusação naquela situação? O nome dela é Tatiane, ela é um caso emblemático, com o qual eu não me conformo, e hoje eu vou fazer uma homenagem a ela. Qual era o argumento da acusação naquela situação? De que ela foi omissa no dever dela de garantidora como mãe. E qual é o questionamento que eu coloco sem nenhuma agressão à Bárbara? Se ela sabia, porque o João desde os 12 anos de idade tem uma doença, se ela sabia, porque ela negou ontem que ela sabia inclusive que ele era drogadito, flagrantemente mentindo, porque ele foi internado 2 vezes enquanto ele vivia com ela, como é que ela não sabia que ele era dependente químico? Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou porque era conveniente negar.
Bom, a gente vê aí que a defensora parte para uma estratégia bastante ousada que, querendo ou não, põe alguma responsabilidade também sobre a Bárbara, que nesse caso surge como vítima da situação. Bom, vamos falar sobre então essa primeira 1h30 que foi da acusação. O promotor inicialmente pediu que fosse incluído um agravante na acusação, que é o de crime contra cônjuge. Vale ressaltar que na época desse crime não existia ainda feminicídio e que na denúncia é considerado o agravante crime contra mulher e não contra cônjuge, que aí gera uma pena mais alta. O juiz falou que vai avaliar isso no momento da sentença e aí os advogados, enfim, o promotor e a defensora vão ver se vão querer recorrer dessa decisão ou não. Um momento de maior tensão na fala do promotor foi quando ele mostrou as fotos das crianças, da Isadora e do Henrique, já mortos. Ele mostrou num telão e aí a mãe da Bárbara, que está assistindo ao julgamento, e a Bárbara, né, se emocionaram muito, começaram a chorar. Esse juiz ele é bastante rígido, então ele pediu que elas saíssem, porque ele não quer que ninguém demonstre qualquer tipo de emoção para não influenciar os jurados, né, ou não influenciar, enfim, de alguma forma no resultado desse julgamento. Ele também leu depoimentos de testemunhas da época, enfim. Logo depois dele veio o assistente de acusação, que é o advogado da Bárbara, e foi nesse momento a segunda parte assim que chamou a atenção dessa fala da acusação. O advogado, como já é característico, né, para advogados criminais, né, André? Ele foi muito mais comovido na sua fala, às vezes são um pouco teatrais, mas acabou que a fala dele... Ele também mostrou a foto das crianças e começou a falar sobre as crianças, sobre elas terem morrido tão cedo, enfim. Nesse momento, um jurado se emocionou, chorou, e aí o juiz interrompeu a sessão. Todos os jurados, as 7 pessoas que compõem o conselho de sentença foram levadas para a sala secreta, que é o local onde eles se encontram para votar, né? Logo depois votar se o réu é culpado ou inocente. Todos eles foram levados para lá para acalmar os ânimos. O juiz falou o seguinte, disse que é inerente ao ser humano se emocionar, ainda mais num caso como esse, mas que ele preferiu levar os jurados para essa sala, afastar eles naquele momento para garantir que também nenhum tipo de emoção dos jurados acabasse influenciando no julgamento ou até gerando aí um possível pedido de anulação por parte da defesa. Para explicar um pouco para o pessoal de casa como é que é a função dos jurados, desde que eles são sorteados, né? Isso aconteceu ontem pela manhã, eles são isolados. Os jurados não podem se comunicar com ninguém, não podem ler notícias, não podem ficar com o celular, então é um isolamento completo. E realmente é muito difícil, André, não manifestar nenhum tipo de ação através do rosto, que eles não podem falar nada, né? Isso é óbvio. Mas acaba que através do que tanto os promotores ou até a defesa pode falar, a gente acaba, inerente, como o próprio juiz disse, fazendo algum tipo de expressão facial e então é um desafio para os jurados conseguirem manter assim aquele olhar assim fingindo plenitude, digamos assim. Mas eles ficam muito envolvidos. Eles tomam água, né? Tomam um café. Eles ficam muito envolvidos, né? Exatamente. Até assim, depois que aconteceu esse caso de um jurado chorar, eu comecei a prestar atenção muito no que estava acontecendo ali entre os jurados. Eu notei que só 2 ficavam olhando fixamente ao que o promotor e também o advogado falava. Os outros comiam bala, eles estão ouvindo, né? Mas eles tentavam não olhar fixamente, possivelmente por uma estratégia de não querer se envolver tão profundamente e acabar fazendo algum tipo de menção facial através da expressão do rosto que possa prejudicar o caso. Como eu disse, agora quem fala é a defensora pública. E só para finalizar a parte ali do promotor e do advogado da Bárbara, no final, o advogado pediu que as penas fossem somadas, porque existem 2 possibilidades. Caso o réu seja condenado, o juiz pode avaliar que a pena seja usada a pena do crime mais grave, e ele pegar a pena mais alta, ou então somar todas as penas. Existe aqui, por até conhecerem, assim, digamos, como é que funciona o trabalho do juiz Irion, uma crença de que pode ser que ele pegue a pena mais alta. E por isso que o advogado apostou em tentar pedir que ele somasse as penas. Então, só para terminar essa primeira participação aqui, André,
A defensora começou a falar 11h30 e ela já começou colocando um projetor ali no salão do júri com a seguinte frase: que a verdade nunca estrague uma boa notícia. E ela agradeceu a confiança da família em chamar a Defensoria Pública ao invés de um advogado, lembrando porque eu acho que eu não falei sobre isso ainda, mas ressaltando então que essa defensora disse que ela foi, que a família do João foi até a Defensoria e solicitou que ela fosse, portanto, a pessoa que vai defender ele. Então, ela não é uma advogada contratada, ela é uma advogada do Estado, mas os familiares do João pediram que fosse ela. Então, ela está nessa empreitada, nesse momento falando, tem até mais ou menos aí 1h da tarde para fazer a defesa, e aí depois tem um intervalo, possivelmente, réplica, tréplica, mas a sentença deve sair hoje e também a pena. Daqui a pouco eu volto, André, para trazendo mais atualizações desse momento. Tá certo. Obrigado, Bruna Ossman, atualizando tudo o que está acontecendo. Sim, a Defensoria Pública, a defensora pública, ela é paga com o seu salário, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. É o que determina a Constituição, mas sim está. A família não está pagando, o réu não está pagando, mas quem está pagando sim é a sociedade. É um direito que tem todo cidadão. Bom, para ampliar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a especialista em direito criminal, a doutora Fernanda Osório. É justamente para a gente conseguir interpretar, doutora, compreender um pouquinho mais do que está acontecendo. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Agradeço, boa tarde. É um grande prazer. Agora, doutora, eu acho que a primeira observação que a gente pode fazer é no que disse a defensora, e até eu vou pedir para a gente colocar aquele trecho em que ela cita aquele caso que aconteceu com uma moça que se chama Tatiana. Vamos dar uma olhadinha de novo com atenção no que ela disse à defensora. Lido diariamente com casos de violência doméstica e já tive aqui no júri um caso emblemático que eu vou tratar com os jurados, de uma mulher negra pobre que foi condenada a 25 anos de reclusão por ser omissa nos cuidados com o filho dela. Ela estava a 7 quilômetros de onde o fato aconteceu trabalhando quando o marido drogado matou o filho. Ela foi denunciada, pronunciada e condenada a 25 anos de reclusão pelo tribunal do júri por ter deixado o filho dela aos cuidados do pai, que era drogadito, e ela estava trabalhando, ela não estava nem próxima do local do fato. Então, num contexto desse, qual era o argumento da acusação naquela situação? O nome dela é Tatiane, ela é um caso emblemático, com o qual eu não me conformo, e hoje eu vou fazer uma homenagem a ela. Qual era o argumento da acusação naquela situação? De que ela foi omissa no dever dela de garantidora como mãe. E qual é o questionamento que eu coloco sem nenhuma agressão à Bárbara? Se ela sabia que o João, desde os 12 anos de idade, tem uma doença. Se ela sabia, porque ela negou ontem que ela sabia, inclusive, que ele era drogadito. Flagrantemente mentindo, porque ele foi internado 2 vezes enquanto ele vivia com ela. Como é que ela não sabia que ele era dependente químico? Então, se ela sabia que ele era dependente químico, se ela sabia que ele era doente, por que ela leva os 2 filhos para ficar com ele no apartamento da avó por mais de um dia? Porque isso ela também negou, porque era conveniente negar. Pois é, doutora Fernanda, acho que é importante agora a gente tentar interpretar o que disse a defensora. Ao mesmo tempo que ela quer fazer uma homenagem para a Tatiana, que foi condenada a 25 anos, ela fala que a Bárbara tinha ciência de que o companheiro era drogadito. Me parece, e eu não sei se essa é a sua opinião ou o senhor acha que eu estou errado, mas uma contradição no que diz a defensora. Como que a gente interpreta esta situação que ela acabou de dizer? André, o que eu posso extrair da fala da doutora Tatiana é que, na verdade, me pareceu uma crítica muito mais para a acusação, para o Ministério Público, no sentido de que, no momento em que o Ministério Público acusou a Tatiana de homicídio, né, porque ela teria se omitido em relação aos cuidados com os filhos, então ela faz uma crítica no sentido de que essa interpretação deveria ter sido dada também nesse caso da Bárbara, porque, segundo a defensora, ela saberia, então, que o ex-companheiro tinha problemas com dependência química, de drogas, então ela teria, de certa forma, colocado as crianças em risco. Me pareceu que eu acho que foi essa a comparação que ela quis fazer. Mas é um pouco contraditório, não? Me parece um pouco contraditório a utilização desse argumento nesses casos envolvendo violência contra a mulher. Porque se ela se achou injustiça com a Tatiana, ela está defendendo a Bárbara. Usando, então, da mesma injustiça justamente, né, na defesa do próprio acusado. Né? Isso chamou a atenção. A partir desse recorte, me parece assim, que soa um pouco contraditório. Até porque
me parece que existe um princípio bastante básico no direito penal, que não existe a compensação, digamos assim, né, de culpas ou de responsabilidade. Né? Então, não me parece que esse argumento poderia isentar, digamos assim, o acusado da responsabilidade. Um erro não justifica o outro, Exatamente. né? Agora, doutora, quando a gente escuta dele ser inimputável, um caso que revolta. A gente viu o que aconteceu com as crianças, com a própria Bárbara. Os jornalistas, na época que acompanharam, todos ficaram muito impressionados com aquilo que aconteceu. E agora se fala na inimputabilidade, ou seja, que ele não responderia pelos seus atos. E essa também é uma defesa, é uma estratégia da defesa. Eu lhe pergunto, ele não deveria estar, então, dentro de uma prisão especial? Ele estava num presídio comum? Sim, exatamente. A questão, eu acho que são duas questões que a gente pode começar a conversar. Primeiro é que existe geralmente uma tendência de se atribuir aos autores desse tipo de crime uma espécie de doença, né? Então isso é uma forma, inclusive, de invisibilizar uma conduta que é tão grave praticada contra as mulheres, né? Então, eu acho que esse é o primeiro momento de discussão, é de pensar que, na verdade, essas situações acontecem não porque a pessoa é doente, mas porque, de certa forma, inclusive, existe uma aceitação social à violência, tanto é que o Brasil ele ocupa a 5ª posição no ranking de violência, né, de crimes violentos praticados contra as mulheres. E a segunda situação, que envolve justamente o conceito técnico de inimputabilidade, né? A inimputabilidade é uma doença mental que retira a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Se houvesse... provavelmente veio, né, me pareceu que a partir das reportagens, inclusive que eu assisti aqui pelo programa, surgiu no processo um parecer mencionando então que ele teria algum tipo de problema, né, em relação ao uso de drogas, mas isso não necessariamente acarreta a ele a falta de compreensão do que ele está fazendo. Exatamente. Não, e por outro lado, também não se pode, me parece, penalizar a Bárbara por ela ter colocado em risco, uma vez que, se de fato a Bárbara deve ser penalizada por ter colocado em risco, digamos assim, o Estado é penalizado, porque se o Estado deveria recolher esta pessoa e não deixar circulando, ou eu estou errado? Com certeza, tem toda a razão. E eu acho que outro ponto que tu levantaste também que é importante, que se essa inimputabilidade, essa ausência de compreensão, ela fosse flagrante, ele já estaria numa prisão especial, recolhido no Instituto Psiquiátrico Forense, que é a instituição, enfim, vinculada ao sistema prisional, que é responsável por, enfim, fazer com que as pessoas permaneçam... Ele já está preso quase 6 anos. Tá? Então a gente tem aí a dúvida do que pode acontecer, se as penas vão ser ou não somadas. Traduzindo, né, para quem está nos acompanhando assim, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser solto já a partir de quando? Olha, na verdade isso vai depender bastante da forma com que o juiz vai aplicar a pena, tá? Então, a discussão que existe é se o juiz vai considerar, né, que houve concurso material de crimes. O que significa isso? Então, o juiz ele vai aplicar uma pena para o homicídio de uma criança, outra pena para o homicídio de outra criança. Do idoso? Do idoso, exatamente, para tentativa de homicídio da Bárbara, e vai somar essas penas, né? Isso podem chegar a 120 anos. Exatamente. Então, o homicídio qualificado, ele parte de uma pena de 12. Me parece que esses homicídios eles são, a princípio, triplamente qualificados. Então, cada um desses crimes eles têm penas bastante consideráveis. Então, essa é uma hipótese, né, de soma de todas as penas. E a segunda hipótese é o reconhecimento do concurso formal. O que significa o concurso formal? Quando o autor pratica uma ação com vários resultados. E aí, a forma de aplicação da pena que o juiz adota é calcular a pena mais grave com uma causa de aumento de pena, com uma majorante. De qualquer sorte, assim, independente do concurso de crimes, nós vamos ter, considerando, né, a pronúncia e a denúncia, uma pena bastante considerável. E todo crime de homicídio qualificado ele é considerado hediondo. Então, a progressão de regime vai se dar com 2/5, né? Uma fração muito maior da progressão de regime dos crimes comuns, que se dá com 1/6. Ele tem direito à detração, que é a diminuição desse tempo que ele cumpriu de prisão preventiva
Tá, mas aí seria 2/5 em relação à pena total. Da soma dos 3. Se o juiz considerar... Mais o da Bárbara. Se o juiz considerar que houve concurso material, ele vai somar todas as penas, que é isso que a acusação está pedindo. Então, o que a acusação está pedindo, o que o Ministério Público, o assistente de acusação estão pedindo, é que o juiz calcule cada crime, cada homicídio de forma individual e depois some as penas. Certo. Esse é o pedido da acusação. E o mínimo dá de quanto, mais ou menos? Só pra gente ter uma ideia. Eu me parece que a gente vai ter ali no mínimo uns 20 anos de pena. Acredito que sim, porque tem agravantes, tem majorante. Por cada um. Me parece que sim. A Bárbara tem uma diminuição porque o crime foi tentado. Sim. Então seria no mínimo 60 anos pelos 3. Exatamente. As 2 crianças mais o idoso. Exatamente, talvez. Então seriam 70. Então 2/5 seria esse período, então, que ele poderia, então... Progredir para o regime semiaberto, exatamente. Certo. A Bruna está chamando direto do fórum. Bruna, atualizando as informações para a gente. Oi, André. A gente estava ali acompanhando um pouco a explanação da defensora e aí deu para entender um pouco melhor essa questão que ela citou, né, o caso da Tatiane. Ela já explicou um pouco qual foi a comparação que ela quis fazer desde o início, até nas entrevistas ela fala muito que o caso é muito midiático e que houve já uma condenação do réu por parte da imprensa, enfim, aquilo que geralmente as pessoas que defendem réus costumam dizer. Mas aí ela fez essa comparação, então, com esse caso da Tatiane, porque a Tatiane foi presa e por omissão, por ter deixado o filho com o pai, que era dependente químico, e ela está hoje no Madre Pelletier e toda essa situação já transitou em julgado, ou seja, não tem mais recursos. A comparação que ela diz é que a Tati não teve mídia, não teve imprensa e por isso ela está presa hoje. Então, o que ela quer insinuar, na verdade, pela minha avaliação, é que a Bárbara tem, sim, uma responsabilidade, mas que em função do papel de jornalistas, da mídia, enfim, que cobrem esse caso desde que aconteceu e até pela atuação da Bárbara sempre muito forte nesse sentido, hoje ela é uma vítima, mas aí já segue para esse direcionamento que a defensora diz que a Bárbara também tem responsabilidade em deixar os 2 filhos com um homem que é dependente químico. A questão da inimputabilidade, eu vi que tu estava conversando ali com a doutora, o que eles estão alegando aqui inicialmente, pelo que eu entendi, é parcial. Ou seja, teria que ter uma redução da pena em função dessa situação de ele ser dependente químico e de não ser responsável, propriamente dito, por todas as suas ações e por todos os seus atos. Tá certo, obrigado, Bruna. E agora acho que a doutora pode esclarecer um pouquinho nessa questão aí da parcialidade. Isso é possível? Então? Sim, exatamente. Então, a inimputabilidade é quando, então, uma pessoa ela tem um problema psicológico ou psiquiátrico e esse problema lhe retira totalmente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Nessa situação, então, se entende que ela é inimputável, ela não tem culpabilidade, por isso ela é absolvida e sofre uma medida de segurança, né? Essa é a inimputabilidade. A semi-imputabilidade é quando essa doença mental retira parcialmente a capacidade de compreensão. E aí, nesta situação, se os jurados acolherem a tese defensiva, aí o juiz ele terá que aplicar uma redução de pena, uma causa de diminuição de pena. Então, a tese defensiva é justamente a semi-imputabilidade. Agora, doutora, quando a gente escuta declarações assim que a Bárbara tem responsabilidade de ter levado os 2 filhos sabendo que ele era drogadito, envolvido com drogas, o caso da Tatiana, a mesma coisa. A gente pode condenar uma pessoa por daqui a pouco tentar uma conciliação ou buscar uma ajuda? Afinal de contas, a agressão teria partido deles, né? Do homem. No caso da Tatiana, ela não estava nem presente. Agora, me parece que causa um pouco, né, de revolta a partir do momento que se escuta que uma mulher sofreu uma violência como sofreu, os filhos, né, foi jogada pela janela e ela ainda ser responsabilizada. Não, assim, uma das características justamente dos feminicídios e dos crimes praticados contra as mulheres é justamente que esses crimes são praticados no local onde ela deveria se sentir segura. Então, e por pessoas que ela confia ou que ela tem um relacionamento. Então, não me parece que seja possível trabalhar justamente com a ideia de uma possibilidade de responsabilização da mãe ou da vítima em virtude de um crime tão brutal que acabou, então... Até porque ela nem tem o direito de retirar
os filhos da presença do pai. Exatamente. Ela tem esse poder? Ela não tem? Sem uma autorização judicial, não é? E a própria característica, né, da violência contra a mulher é que essa violência ela é cíclica e as mulheres elas se veem, enfim, numa situação em que elas acreditam que aquilo não vai acontecer com elas, né? Então nenhuma mulher se coloca, enfim, a partir de um relacionamento que é um relacionamento violento e um relacionamento abusivo, elas não têm uma intenção deliberada de se colocar em risco, mas elas estão numa situação exatamente que fazem com que elas não consigam compreender a gravidade, né? Nós falávamos há pouco desta dúvida da soma das penas. Me parece que poderia, pelo um cálculo rápido que a gente fez, 2/5 daria cerca de 24 anos de reclusão, exatamente, seria isso? Aí, a partir disso, pedir a progressão para o regime semiaberto. Caso contrário, se ele pode ser reduzido, ao invés de pegar de 60 a 70 anos, né, que a gente fez assim, uma média. Qual é a outra possibilidade? A pena mínima? Me parece que, assim, de qualquer forma, a progressão de regime vai se dar com 2/5. A gente precisa agora, a partir da sentença do juiz, então o juiz ele vai fixar o quantum de pena que ele vai precisar cumprir e a partir dessa fixação da pena é que a gente precisa ver sobre, então, quais valores vai incidir esses 2/5. Mas, assim, pelo desenho, né, de uma forma, assim, bastante generalista, uma análise generalista do caso, ele vai ter um bom tempo de pena para cumprir, né? Me parece que talvez, assim, uns 20 anos, né? Eu estou, enfim, na verdade, fazendo uma análise bem generalista, porque eu não sei exatamente, né, quais são... Tem uma série agora tem uma série de possibilidades, exatamente, né? Exatamente. Do próprio júri, a interpretação, e depois o juiz, então, que faz, como é o termo técnico? Dosimetria da pena. A dosimetria, então, exatamente. Que ele faz as medições, enfim. Doutora, desde já, doutora Fernanda Osório, eu agradeço. Peço para a senhora continuar aqui comigo aqui no estúdio. Muito obrigada pela oportunidade. E desde já agradecemos pela sua participação aqui no SBT Rio Grande. Muito bem, agora, 12:15, a Polícia Civil de Santa Maria divulgou as imagens do atropelamento de um policial militar durante uma blitz da Balada Segura. Foi no final do mês de agosto. Dê só uma olhada, as imagens são impressionantes. O caso aconteceu no dia 25 de agosto. Na imagem é possível ver o Corsa prata passando com o policial preso no capô. O PM atirou contra o motor para fazer o veículo parar. O policial de 34 anos foi arrastado por cerca de 200 metros. Na imagem de outra câmera, ainda é possível ver o policial em cima do carro. O motorista só para porque bate em um veículo estacionado. Logo chegam policiais e tentam levantar o veículo para retirar o policial debaixo dele. O PM teve escoriações nos braços e pernas e um ferimento mais grave no tornozelo. Ele passou por cirurgia e segue internado no Hospital de Caridade de Santa Maria. O motorista de 26 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio doloso, desobediência, resistência à prisão e embriaguez ao volante. Vamos dar mais uma olhadinha nessa imagem, né? Mais um irresponsável no trânsito e ainda partindo para cima de um soldado da Brigada Militar. Olha só ali, o momento que ele é atropelado nesta blitz da Balada Segura, aconteceu em Santa Maria, mais um caso revoltante e que a gente acompanha e que ele foi seguindo, quer dizer, aconteça o que acontecer. Olha só, a gente vai ver na imagem de novo, só aparece uma imagem de um ponto preto. É absurdo ver o que essa pessoa faz, é absurdo ver o momento em que ele carrega, né? Que ele carrega esse policial por cima do carro. Tá aqui, ó. Assim, olha só, a imagem é assustadora. Isso me faz lembrar do que aconteceu no dia 22 de dezembro, agora de 2018. Eu até recuperei o caso aqui. Vocês vão lembrar do João Batista dos Santos Rogério, 51 anos. Lembram desse caso que aconteceu aqui em Taquara? Foi em dezembro que aconteceu, ele mandou o carro parar, tá ali ele no meio, piscando com uma lanterna. E aí, houve o atropelamento. Também esse caso, ele foi parar na UTI, nós acompanhamos alguns meses atrás, fomos conversar com ele, se recuperou bem, ainda não voltou a trabalhar, até porque o trauma, ele é muito grande. Ele estava, me parece que até entrando em férias, ou faltava pouquinho tempo para se aposentar, acho que era no dia que ele entrava em férias, quando isso aconteceu lá em dezembro, na cidade de Taquara. Então, mais um caso aí de irresponsabilidade e que o motorista, né, ao invés de parar, sim, está errado, mas não, faz o que fez, atira o carro contra o brigadiano. Olha, essas blitzes de madrugada da Balada Segura, isso é um risco, é um perigo tão grande. Por quê? Porque as pessoas são, primeiro, irresponsáveis. Segundo, às vezes estão embriagadas, às vezes estão drogadas, e aí
tem atitudes como essas aí, colocando em risco a vida dos nossos brigadianos. 12h18 agora, vamos a um giro de notícias direto da redação. Teve tiroteio no sul do estado, mais um. Um policial à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e matou o assaltante. Foi em Rio Grande. Foi na noite de ontem esse crime. Este ataque é uma farmácia. Nós temos as informações com ele, Marcelo Chemali. Oi, Chemali, boa tarde, Marcelo. Oi, André, boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. O flagrante está na tela do SBT Rio Grande. Olha só, os bandidos chegaram encapuzados, André. E o policial percebeu a aproximação e se antecipou. Foi ágil, hein? Se antecipou essa ação, só que ele também foi baleado. Pois. A gente vai reproduzir novamente a entrada desses bandidos. Agora é o momento em que um deles foi preso, né? O bandido que estava com o moletom azul. Aí é o momento da entrada. Eles já, o primeiro da frente, já sacando a arma e o policial se aproximando. E aí começa o tiroteio. Infelizmente, o policial foi baleado. Está no hospital, em estado grave, mas estável, e um dos bandidos morreu ali mesmo no local, né? O outro foi baleado na perna e depois acabou sendo preso. Já tem antecedentes, estava em prisão domiciliar, esse é o detalhe, ou seja, não deveria nem estar circulando na rua, e o outro foi ferido nas pernas, o que morreu em prisão domiciliar. Está internado na Santa Casa de Rio Grande, né? Sem risco de morte o bandido. E o assaltante que sobreviveu tem antecedentes, estava em liberdade condicional. O policial também está internado, passou por cirurgia. Essa informação de momento é mantido em coma induzido, portanto, delicado, né? O estado de saúde dele está estável, mas em coma induzido. Fica aqui a torcida da brigada e de toda a sociedade gaúcha para que eles consigam sobreviver depois desse ataque, desse crime, né, André? Ali na tela esquerda a gente vê o policial que está com dificuldade na perna, o primeiro criminoso caído no chão, que é provavelmente o que morreu, e o que estava de azul, né? Tá aqui ele estava até com aquela máscara, mascarado, a gente não consegue identificar direitinho. Mas tem uma imagem que a gente não pode mostrar, uma imagem muito agressiva, que a gente consegue ver que ele estava mascarado. O que pode ter facilitado, Marcelo, o próprio brigadiano que estava dentro da farmácia, talvez alguma câmera de segurança interna, que ele viu dois homens se aproximando, um mascarado, e aí então que ele teve a ação rápida, né, de reagir. Esse de azul é o que ficou ferido. Isso, e a gente percebe logo no início do vídeo, André, que eles ajeitam, parece uma manta, um pano na frente, assim, justamente para dificultar a identificação deles, né? Nesse momento, o policial já percebe que é um assalto. E aí o da frente, saca a primeira arma, né, saca a arma. Quando o policial se antecipa à troca de tiros, o bandido é baleado, mas o policial também foi atingido por disparos. Pois é. Depois ele tenta se proteger atrás de uma das gôndolas ali da farmácia, e aí continua o tiroteio, né? O bandido não disparou mais. Vamos tentar ver agora, Marcelo. Esse momento agora. Vamos tentar ver o momento que o policial leva o tiro. Ah, foi ali, ó. Ali a gente conseguiu ver. Ele foi o azul que atirou nele. O de azul atirou. E foram, me parece que 2 tiros no abdômen, né? Isso. 2 tiros no abdômen, a gente vê ele, a perna... foi. E aí ele pega a arma do bandido, tá ali mesmo ferido, de pé, tentando aí proteger a farmácia, exatamente, né? As pessoas lá de dentro. E depois foi encaminhado ao hospital, o bandido preso logo na sequência. E esse que ficou no chão... escolheu o lado errado, né? Escolheu o crime e acabou assumindo o risco também de morrer no confronto, né? André, ninguém deseja isso, mas faz parte da atividade de combate ao crime, né? O caminho é 2, quem entra no mundo do crime, ou é a cadeia ou é a morte. A gente deseja rápida recuperação para esse policial militar, esse caso que aconteceu ontem à noite em Rio Grande do Sul do estado. Outro assunto, 2 presos fugiram da DPPA de Canoas. Como é que isso acontece, Marcelo Chemali? Preso que está ali custodiado, que está ali com os policiais circulando, que está algemado. Mais 2 fugiram. Mais 2 fugiram, André. A semana Eu digo mais que começou... 2 porque teve 9 domingo em Novo Hamburgo, né? Exatamente. Domingo começou a fuga em Novo Hamburgo. 9 presos fugiram, 5 ainda estão foragidos. E aí na DPPA de Canoas, o que acontece, André? Tivemos hoje pela manhã, essas são imagens aí recentes. Marcos Azevedo fez essas imagens aí. Isso é o estacionamento que dá acesso à rua, André. Ou seja, 56 presos esperam por vaga no sistema carcerário do estado, especialmente na região metropolitana. É uma superlotação também dentro da central de polícia, né, no estacionamento ali. E com tanta gente, mesmo com brigadianos custodiando, né, esses 2 presos conseguiram se soltar da algema e aí fugiram ontem à tarde, luz do dia, aproveitaram uma certa distração dos policiais. Não dá para dizer que eles se distraíram, porque são tantos presos para cuidar,
de olha, uma simples olhada para o lado é o suficiente para que eles acabam escapando. Né? A gente até conversou com alguns desses presos ali, tentamos ouvi-los. Eles reclamam aí que estão há quase um mês esperando por vaga. É um caos realmente. Dá para ouvir um trecho aí do que eles falaram pra gente, André? Como é que foi a fuga de ontem aqui da DPPA? Aqui os guris se tiraram as algemas e pularam, os caras estavam dormindo dentro da viatura. Tem alguma expectativa de vocês irem pro presídio? Não, nenhuma. Quer saber que quando a gente vai pro presídio, não dá pra ficar aí. Os caras estavam dormindo na viatura. Quem são os caras que ele quis dizer, hein? É a versão do preso, né? Sim. Essa história de dormir na viatura durante a tarde. Olha, são muitos policiais, guarnições de Esteio, Sapucaia do Sul e também Canoas. É absurda. A situação é absurda, né, André? Situação absurda. A informação que chega agora pra gente, através do comandante ali do policiamento metropolitano, é que os dois já foram capturados. Já foram capturados, um em Esteio e outro também na cidade de Canoas. Portanto, aí durou pouco a fuga deles, foram capturados, mas fica aí o alerta à SUSEP, ao Poder Executivo, à Secretaria de Segurança, André. Realmente, as delegacias de polícia viraram um barril de pólvora, André. Não dá mais para suportar as pessoas com medo de chegar até a delegacia para registrar a ocorrência. PMs que se tornaram carcereiros, agentes penitenciários improvisados, centros de triagem improvisados. Realmente uma situação muito grave que acontece também em Canoas, que tem uma central de polícia modelo. Várias delegacias especializadas, um prédio novo, câmeras por todos os lados, mas está aí com esse acúmulo de presos, 54 no momento. E falando em Canoas, foi preso mais um suspeito de incendiar um ônibus lá em Canoas. Foi na semana passada. Na verdade, praticamente um atentado que aconteceu, né? Um atentado, né? Praticamente, foi um atentado. De acordo com a polícia, este que foi preso era o motorista do grupo. E junto com ele, com esse homem, foi encontrado um rádio que estava ali na frequência da Brigada Militar. Rádio na frequência da Brigada, giroflex de carro oficial. Tudo que a polícia tem. Muita droga, muita droga, dinheiro, arma, ou seja, tudo indica que esses homens que cometeram esse atentado criminoso são realmente de uma quadrilha, de uma facção que atua no tráfico de drogas, e a linha de investigação da polícia agora foi mais reforçada. Aponta também para uma rixa entre pequenos grupos que atuam ali no tráfico em Canoas, e o atentado ao ônibus seria uma retaliação a quem controla a venda de drogas na Matias Velho. Vamos ver na reportagem, André. O suspeito já estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Quando os policiais chegaram para cumprir o mandado, encontraram uma base do tráfico. Drogas embaladas para venda, dinheiro, armas, um giroflex e rádios comunicadores. Segundo a Polícia Civil, Roger Figueira Fogaça está ameaçado de morte pelos rivais. Esse ataque ao ônibus foi uma disputa de pequenos grupos de 2 bairros aqui de Canoas pelo tráfico de drogas. E diante das prisões que vêm ocorrendo desde da semana passada, algumas ameaças surgiram a esses indivíduos. O homem de 22 anos é apontado como o motorista do carro que levou 4 criminosos até o terminal de ônibus, no bairro Matias Velho, em Canoas. O bando ateou fogo em um coletivo com funcionários e passageiros dentro. 14 pessoas ficaram feridas no atentado. 2 vítimas seguem internadas. A principal linha de investigação indica uma possível disputa entre pequenos grupos de traficantes. O atentado no ônibus seria uma retaliação a um desses grupos que controla a venda de drogas no bairro Matias Velho. Os outros 2 suspeitos do crime já estão identificados. Eu já representei o Poder Judiciário pela prisão de ambos e a Justiça já decretou as prisões. Então, hoje, eles estão na condição de foragidos. Muito bem, meio-dia 27, a polícia de Juí prendeu um casal suspeito de matar um agricultor. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira. O agricultor foi encontrado morto na casa onde morava no interior do município. Enquanto isso, a Polícia Civil atendia uma ocorrência na cidade vizinha de Independência. Uma picape havia sido abandonada por um casal no centro da cidade. Quando a dupla voltou para buscar o carro, os policiais abordaram. A caminhonete pertencia ao agricultor. O carro dele não se encontrava mais. A TV do REC não se encontrava mais. Algumas ferramentas de uso dele, que ele é agricultor, como a motosserra e outros utensílios, também não se encontravam. Nós fomos com outra equipe até o município de Independência, onde lá identificamos o casal, que é
que se trata de duas pessoas que já são conhecidas dos meios policiais aqui em Juí pela prática de crimes patrimoniais, contudo sem violência, né, para sustentar o vício deles em drogas. De acordo com a Polícia Civil, uma das linhas de investigação aponta para o fato de uma superdosagem à vítima para um crime patrimonial futuro. E todos os testes que vinculam qualquer tipo de substância que pudesse contribuir ao óbito dela foram solicitados. Exames toxicológicos, de alcoolemia, remédios, sedativos, toda e qualquer substância que possa ter levado a uma causa-morte. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, depois desse meu recado aí, 12h30, a gente volta a conversar com a colega Bruna Osterman ao vivo sobre o júri popular do caso Bárbara Pena. Bruna. André, nesse momento a defensora pública está falando sobre o psiquiatra que avaliou a situação mental do João e que considerou ele, sim, um dependente químico, portanto, é incapaz de responder pelos seus próprios atos quando está sob o efeito de alguma droga. Vale ressaltar que esse psiquiatra tinha sido chamado para ser uma testemunha, acabou não vindo, eram 7 testemunhas de defesa, vieram só 6 e até a defensora alegou que pode ser que ele não tenha vindo porque seria chamado de mercenário. No início até da explanação, a defensora disse que tem medo de sair na rua porque as pessoas estão considerando ela como uma mulher que defende um monstro. Enfim, ela está jogando bastante nessa questão de mídia, estar sendo contra eles, de estar jogando contra o réu. Só para ressaltar também, André, foram 7 testemunhas de defesa, mas tanto as testemunhas de defesa quanto a Bárbara, que foi de acusação, não foram propriamente consideradas testemunhas. Elas são consideradas informantes. Qual é a diferença? Testemunha é obrigado a falar a verdade, se não falar a verdade pode ser preso. Informante, por ter alguma relação direta ou indireta com o réu ou até com a vítima, no caso a Bárbara própria, a vítima, não tem essa obrigação de falar a verdade. Portanto, é como se a palavra delas, o depoimento delas tivesse menos forças e por parte dos jurados eles podem, digamos assim, duvidar do que eles estão falando. Após a explanação da defensora pública, que deve terminar por volta da 1 e pouca da tarde, vai ter um intervalo e logo depois vem a réplica e a tréplica, ou seja, mais 1 hora do Ministério Público e mais 1 hora da defesa. E aí, por fim, os 7 jurados vão se reunir na sala secreta para votar se João Mugem Neto é culpado ou inocente dos 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio, além de ter colocado fogo. Diz, André, fala. Esse psiquiatra, o psicanalista, ele foi contratado particular? Sim, ele foi contratado particular pela defesa do João e aí ele seria uma testemunha aqui e aí uma das apostas da defensora, digamos assim, é mostrar que todos estão contra eles, entendeu? E aí ela alega que um dos motivos pelo qual o psiquiatra não veio é que ele seria chamado de mercenário. Imagina. Tá bom. Obrigado, Bruna. Eu converso com a doutora Fernanda Osório, que está com a gente fazendo uma avaliação do que a senhora acha agora do que nos passou a colega Bruna Osterman a respeito dessas últimas observações. Que tem uma questão que é bastante importante. Uma vez a testemunha arrolada, ela
é obrigada a comparecer. No caso do médico psiquiatra, ele fez essa avaliação psicológica. Eu não entendi exatamente se ele foi arrolado e a defesa desistiu, ou se ele, em virtude de ser, enfim, um médico que fez a análise, trabalhou como médico com o acusado, então, na verdade, não poderia ser em virtude da testemunha. relação profissional, ele está abrindo, enfim, usando de uma prerrogativa que é de não depor, de não prestar depoimento. Mas, de qualquer sorte, ainda que exista esse exame, enfim, esse diagnóstico feito pelo perito contratado pela família, são os jurados que vão analisar. Enfim, são os jurados que vão decidir se o acusado ele deve ser condenado ou deve ser absolvido. Mas também tem outra questão, só para esclarecer, que se ele for absolvido pela inimputabilidade penal, essa absolvição não é uma absolvição própria. Ele não vai sair caminhando na rua. Ele vai cumprir uma medida de segurança de internação. Então, essa medida de segurança, ele vai cumprir uma espécie, a gente chama de medida de segurança, mas não deixa de ter um caráter de pena, só que ele vai cumprir no Instituto Psiquiátrico Forense. Bom, resultado saberemos hoje, no final do julgamento. Doutora Fernanda Osório, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente para fazer a análise a respeito deste caso. Muito obrigado mesmo. Bom, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela audiência, pela companhia. E em seguida, chegando o SBT Esporte. Até amanhã.